Olá pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, ajuda muito. A aristocrata explicou que ela já havia ouvido falar sobre isso porque Madame queria assumir tudo em suas mãos. A garota percebeu que não era apenas um negócio comercial, na verdade, isso era apenas o resultado da venda de Lady Natasha. A aristocrata elogiou sua criada pelo bom trabalho, embora ela estivesse apenas cumprindo seu dever. De repente, Natasha perguntou a Lyanna o que ela faria em seu lugar. A criada disse que, se estivesse no lugar da senhora, ela entraria em uma aliança com o segundo filho do Marquês Owen. Lady Natasha ficou surpresa com uma solução tão estranha para essa situação. A aristocrata perguntou onde a criada tinha ouvido o nome do segundo filho. Em resposta, Lyanna explicou que tinha ouvido isso em um diálogo entre Madame e o jovem mestre. Mas Lady Natasha corrigiu-a, perguntando como Lyanna sabia que o jovem mestre tinha enviado uma carta. A criada olhou para ela confusa e a interlocutora percebeu que Theodore na verdade não sabia de nada. Ficou claro que Lyanna na verdade apenas disse algo sobre concluir uma aliança, sem saber sobre a carta. A criada falou especificamente sobre Benjamin porque Madame mencionou seu nome em um diálogo com o irmão. Lyanna pensou que, com base na suposição de que ele estava apaixonado por Lady Natasha, seria uma boa ideia declarar um relacionamento oficial com ele e então o Marquês não poderia casar a garota declarada como amante de seu filho. Lyanna disse que essa era apenas a sua opinião e que tudo dependia completamente da escolha de Lady Natasha. A aristocrata voltou-se pensativa, pronunciando o nome de Benjamin Owen. Lady Natasha percebeu que tinha um acordo com o príncipe, mas ela poderia de repente mudar de ideia. A aristocrata olhou para sua criada novamente, percebendo que, como pensava, não poderia liberá-la. Lady Natasha dirigiu-se à porta, chamando Lyanna atrás de si, porque era hora de ir. E então, rapidamente virando-se, ordenou-lhe que esperasse pelo seu salário este mês. A garota sorriu feliz, percebendo que poderia encontrar o quarto mais cedo. Já perto da propriedade, Lady Natasha estava conversando com o príncipe enquanto os servos esperavam ao lado. Lyanna estava feliz por ter contado sobre o incidente na biblioteca, não por causa do dinheiro, mas por causa de Lady Natasha. Deborah, ao lado dela, estava feliz porque as duas iriam juntas e poderiam conversar bastante. Lyanna concordou porque Sua Alteza e Lady Natasha poderiam se divertir. De repente, a aristocrata da carruagem chamou sua criada, e ela imediatamente se virou. Lady Natasha convidou a criada a sentar-se na carruagem imperial ao lado dela. A garota, com um sorriso gentil no rosto, anunciou que iriam juntas. Lyanna percebeu que, para se aproximar de Benjamin Owen, era necessário confirmar que o relacionamento com Sua Alteza não era sério, e a maneira mais fácil de fazer isso era demonstrar que não estavam sozinhos. Claro, a carruagem imperial é luxuosa demais para uma criada comum. O príncipe Lady anunciou que finalmente se encontraram novamente. A criada virou-se para Sua Alteza, cumprimentando-o educadamente com uma inclinação de cabeça. O príncipe Lady bateu com os nós dos dedos no vidro, indicando a partida, e finalmente a carruagem imperial se moveu. Relaxado, ele admitiu que era a primeira vez que via uma criada não em um uniforme de empregada. Lyanna não conseguia entender por que o príncipe estava falando com ela e não com Lady Natasha. Theodore viu que a senhora não era do tipo que ficaria zangada por falar com seu amante, mas havia algo como se de repente Sua Alteza convidasse Lyanna para trabalhar no Palácio Imperial. Lady Natasha cutucou a criada, falando sobre que oportunidade isso era. Lyanna agradeceu ao príncipe, mas recusou a oferta de trabalhar no palácio. A aristocrata abraçou a garota, lembrando-a de quão boa essa oportunidade era para ela. Sua Alteza comparou que isso era muito melhor do que ser uma criada para os Baldwins. O príncipe riu, percebendo que se alguém ouvisse, pensaria que ele estava ameaçando Theodore, mesmo que negassem. Para eles isso era nada mais do que entretenimento proporcionado pela criada. Lyanna percebeu que, em tais momentos, era melhor se comportar o mais discretamente possível. A criada olhou pela janela, testemunhando as conversas entre Lady Natasha e Sua Alteza. A aristocrata percebeu que Lady nem sequer lembrava o nome do quarto príncipe de Ethel. Lady Natasha pensou que Sua Alteza deveria lembrar os nomes das pessoas com quem a reunião estava marcada. Em qualquer caso, seu irmão faria todo o trabalho, pois o papel do príncipe nessa apresentação era pequeno. Lyanna sentou-se silenciosamente olhando pela janela, escutando com o canto do ouvido a conversa deles. O príncipe admitiu que não se lembrava nem dos nomes de suas criadas que trabalham para ele há 10 anos. Lady Natasha confirmou que era realmente difícil lembrar o nome de cada criada. A aristocrata convidou o príncipe a fazer uma aposta sobre o nome de sua criada.
Madame sugeriu ouvir o nome de Liana e verificar se Sua Alteza se esqueceria em um mês. O príncipe Lady sorriu, perguntando qual seria a aposta deles. Lady Natasha prometeu esquecer também, mas o nome Ana, que ele chama a todas, não seria aceito. Sua Alteza concordou e perguntou qual era o nome da criada. Olhando para o chão, a garota calmamente se apresentou como Liana Theodore. O príncipe admitiu que teve sorte, pois era muito difícil conhecer alguém e o nome era fácil de lembrar. Já tarde da noite, em seu quarto, Liana gritou, apertando o tornozelo. Ela especialmente colocou os sapatos novos para combinar com sua roupa e eles machucaram novamente, mas ela estava feliz que pelo menos fosse apenas um pequeno ferimento e não uma lesão. A criada olhou para si mesma no reflexo, lembrando-se das palavras do príncipe sobre seu nome. Era normal para o mestre esquecer o nome da criada, isso não era necessário, então eles não pensam nessas coisas. Por outro lado, uma criada não tem o direito de esquecer o nome de seu mestre, o que torna esse padrão duplo bastante absurdo. Depois de enfaixar a perna, Liana percebeu que isso seria perceptível, mas ela não tinha outra escolha. Tudo bem, porque é improvável que alguém queira olhar sob a saia da criada. Liana olhou em volta, tentando entender onde e para onde o salão de banquetes estava indo. De repente, ela notou um homem que, como um papagaio, repetia palavras sobre o quarto. A garota tentou passar rápida e cuidadosamente, mas o homem a cumprimentou. Liana entendeu que seria perseguida se não cumprimentasse. De repente, o estranho começou a se aproximar rapidamente, e a criada imediatamente se assustou. Ela tentou de alguma forma impedir o homem que estava muito perto dela. A garota deslizou na grama molhada enquanto recuava do estranho, incapaz de manter o equilíbrio. Liana começou a cair rapidamente para trás. No último momento, o estranho agarrou Theodore, impedindo-a de colidir com o chão. Ele pediu à garota para ter cuidado, e ela agradeceu desajeitadamente. Liana entendeu que, se ela caísse ali, não conseguiria evitar uma concussão. A garota perguntou como poderia retribuir, já que ele a ajudou novamente. O homem apenas apontou para a mão de Liana, na qual havia uma marca. A criada tentou entender o que o estranho, que falava em fragmentos, estava tentando dizer. O homem disse algo sobre um acompanhante e Liana explicou que ela era apenas uma serva. O estranho ficou em silêncio, apenas olhando para a interlocutora à sua frente. Liana olhou de volta da mesma maneira, sem entender o que ele queria dizer. Mais lentamente, o estranho explicou que ele era um acompanhante. A criada ficou em silêncio por um tempo, pensando e colocando tudo no lugar em sua cabeça. Finalmente, ela percebeu que aquele era o acompanhante da delegação de Mata. Ela se apresentou como uma criada da família Baldwin e cumprimentou educadamente o homem no império. Ele apenas colocou a mão no peito, chamando-se Archangelo Vanetta. Liana lembrou que apenas a família real ou imperial pode usar o nome de um país como sobrenome. Ela se lembrou disso das palavras de Phoebe, que leu isso cuidadosamente no livro. Tendo entendido como traduzir suas palavras, Liana percebeu que ele era Archangelo de Átila. Vendo o rosto incompreensível de seu interlocutor, Theodore pensou que estava falando rápido demais. Muito mais lentamente, a garota começou a pronunciar seu nome para que ele pudesse entender. Archangelos repetiu desajeitadamente suas palavras, trocando algumas letras. A criada pronunciou seu nome ainda mais devagar, sílaba por sílaba, para que dessa vez o rapaz entendesse tudo. Um leve rubor apareceu no rosto do interlocutor, fazendo-o virar ligeiramente a cabeça. Finalmente, ouvindo a pronúncia correta de seu nome, Liana bateu palmas, alegrando-se. De repente, a criada notou algo atrás do rapaz e gritou levemente. A garota percebeu que era hora de se juntar rapidamente a todos no salão de banquetes. Liana se despediu educadamente de seu interlocutor, explicando que precisava ir. De repente, Archangelo a agarrou pela manga, pedindo-lhe para esperar. Ele apontou para o rapaz que estava debaixo da árvore e novamente começou a falar sobre o acompanhamento. O estranho parecia mais elegante à medida que representava o reino. A garota admirou, percebendo que o príncipe deles provavelmente estava lá também. Tendo já gritado, o rapaz tentou explicar algo ao seu interlocutor. Liana explicou que já entendeu que o Sr. Archangelo era um acompanhante. O homem novamente tentou dizer-lhe algo, tentando explicar. Liana lembrou que precisava se apressar para o salão de banquetes, então já estava indo embora. Ainda tentando dizer algo, Archangelo seguiu sua interlocutora. Liana lançou-lhe um olhar, exigindo que não a seguisse, caso contrário, ela gritaria. O homem olhou com desconforto e insatisfação para a criada que ainda não entendia nada.
atrás de Archangelo, o rapaz se ajoelhou. Se perguntando se ele havia chamado Sua Alteza pelo nome de Liana Theodor, o rapaz se revelou ser Archangelo Vona, o quarto príncipe de Ítala, observando a senhora que se afastava com interesse. Já no salão de banquetes, as criadas estavam conversando entre si quando, de repente, Débora apontou para o meio, onde, ao lado do príncipe Lide de Lady Natasha, estava um rapaz desconhecido para elas. Uma amiga explicou a Liana que ele era o príncipe herdeiro. Sua Alteza é um exemplo de um digno herdeiro do trono, mas seu irmão, o príncipe Lide, é a própria encarnação de um anjo travesso. Débora admitiu que sentia que o herdeiro mais jovem estava ofuscando seu irmão. Liana pensou que o príncipe Lide definitivamente tinha algo que o tornava difícil de ser ignorado, e não é nem surpreendente que ele não se lembre dos nomes de suas criadas. De repente, Lady Natasha acenou com a cabeça, sinalizando para a criada se aproximar. A aristocrata pediu à sua criada que trouxesse um chale da carruagem imperial e, em seguida, apontou para um homem de terno cinza no terraço do segundo andar, que se revelou ser Benjamin Owen. Lady Natasha entregou cuidadosamente um pedaço de papel à criada, pedindo que ela o entregasse secretamente. A criada pegou o pequeno pacote, sabendo que tinha que fazer isso, e tudo isso era principalmente para o futuro de sua senhora Natasha. Liana olhou para o canto onde deveriam estar as escadas. A garota percebeu que, se começasse a subir as escadas no salão, ela definitivamente seria notada. De repente, uma faca voou bem na frente do rosto de Liana, batendo-a contra a parede do prédio. A garota congelou de medo, incapaz de fazer qualquer coisa. Eles a pressionaram com o rosto no chão, começando a interrogá-la sobre o que ela estava fazendo ali. O estranho não acreditava que Liana pudesse estar ali naquele exato momento. De repente, ele notou um pequeno pedaço de papel nas mãos dela e, ao pegar e desdobrar a folha, gritou para seus parceiros que a garota estava desarmada e claramente não treinada em esgrima. Ele percebeu que Liana deveria entregar uma nota de Natasha Baldwin para Benjamin. De repente, Arnold Owen saiu das sombras, exigindo a nota endereçada a seu filho. Pegando o pedaço de papel, o homem começou a ler cuidadosamente o texto nele e então gritou, não entendendo como o Conde Baldwin estava cuidando de sua filha, porque apenas 2 semanas haviam se passado desde que eles prometeram dar Natasha a Arnold. O homem foi pedido para ficar quieto, o que fez com que ele gritasse novamente, percebendo quanto ele poderia perder. Liana percebeu que Sua Alteza, o príncipe Lennox, estava com eles. O príncipe herdeiro voltou sua atenção para Vanessa, que prometeu que ninguém estaria lá. A criada tremia enquanto os presentes discutiam o que fariam com ela. De repente, Theodora ouviu alguém dizer para cuidarem dela sem deixar vestígios. A garota percebeu que seria morta ali mesmo, sem acreditar no que estava acontecendo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Liana e palavras de misericórdia ecoaram em sua cabeça. De repente, algo interferiu na espada que seria usada para matar Liana. A criada abriu os olhos, vendo o príncipe Lide à sua frente, que veio em seu socorro. Sua Alteza começou a atacar primeiro, afastando todos de Liana. Seu irmão mais velho franziu a testa com aquela voz arrogante e fez uma careta. O príncipe Lide ordenou que Vanessa não se mexesse, caso contrário o veneno se espalharia mais rápido, e então... Ele fez um movimento brusco, cravando a espada no corpo da garota. Sua Alteza percebeu que deveria ter vestido um terno preto, pois estava todo sujo. Príncipe Lide se aproximou de seu irmão, perguntando se ele estava satisfeito agora. Sua Alteza Lennox se perguntou se o mais novo o estava seguindo. Príncipe Lide explicou que a criada de sua amada desapareceu na escuridão e não retornou por muito tempo, o que o deixou curioso. Virando-se para Liana, o rapaz admitiu que pensou que a criada tivesse se juntado a algum tipo de festa privada. O irmão mais velho percebeu que o mais novo poderia estar interessado na criada de sua amante. Limpando o sangue das mãos, Sua Alteza concordou apenas porque ele é um parceiro sensível e cuidadoso. Ele também é um irmão tão generoso que fecha os olhos para os crimes de seu irmão mais velho. Lennox explicou que só conversou com o Marquês sobre suas relações comerciais e só queria intimidar a criada, após o que o príncipe Lide se perguntou por que estavam discutindo isso no quintal. O mais velho continuou explicando que há aqueles que querem cavar sob mares Owen e ele encontrou um lugar onde não deveria haver pessoas. Príncipe Lennox passou por seu irmão, avisando de que havia muitos inimigos na escuridão. Ele se virou e disse ao mais velho em resposta que nem todos neste mundo estão interessados no trono. Lennox pediu para não ser tão impaciente, pois ele nem mesmo tinha pensado nisso. Já no salão de banquetes, Arnold percebeu que qualquer erro poderia arruinar tudo. Príncipe Lennox apenas disse que seu irmão não entendia nada.
Arnold Owen perguntou novamente sem entender o que o interlocutor queria e gritou olhando para ele. Sua Alteza tensionou, apertando o maxilar, causando um inchaço das veias em seu pescoço. O príncipe admitiu que na verdade não estava interessado no trono, mas sim em Lyd ele mesmo. Maris olhou para seu interlocutor com medo, percebendo que ele estava pronto para despedaçar seu irmão. Ele se envolveu neste contrabando para ganhar dinheiro, mas no final poderia morrer em uma batalha entre animais selvagens. Arnold percebeu que precisava encerrar tudo rapidamente e apenas pegar a senhora Natasha ao mesmo tempo. Príncipe Lyd ajudou a criada a se libertar, estendendo-lhe a mão aberta. Lyanna olhou para ele, percebendo quão belas eram as mãos à sua frente. A garota começou a se levantar por conta própria, agradecendo pela ajuda. Lyanna admitiu que não sabia como poderia agradecer ao príncipe. De repente, Sua Alteza segurou a mão de seu interlocutor, examinando-a. Príncipe Lyd mencionou que poderia haver uma cicatriz em seu pulso. A garota explicou que isso não atrapalharia seu trabalho de forma alguma, o que significa que tudo está em ordem. Lyanna olhou para longe, dizendo que o assunto não tinha nada a ver com o trabalho. Sua Alteza começou a dizer que o baile não é apenas um lugar para entretenimento de aristocratas e então pediu para não contar a ninguém sobre o que aconteceu, especialmente para a Lady Natasha. A criada suspirou pesadamente, percebendo que muito poderia estar esperando por ela adiante. De repente, ela viu Sua Alteza lendo a nota de Lady Natasha. A criada imediatamente tentou arrancar o pedaço de papel das mãos do príncipe, que não queria devolvê-lo. O rapaz adivinhou que Leon deveria entregar a nota para Benjamin Owen. Ele sabia que a garota não podia falar o idioma. Lyanna entendeu que o príncipe não deveria saber disso porque ele compartilha uma cama com Lady Natasha agora. Sua Alteza claramente entendeu que Theodore teve que se infiltrar para entregar a mensagem. Príncipe Lyd entregou a nota para a criada, pela qual ela imediatamente agradeceu a ele. Ele lembrou como disse a Lyanna que era um amante generoso, limpando o sangue do rosto da criada. Ele a convidou para voltar para casa mais cedo e descansar. A garota afastou-se do príncipe, afirmando que tudo estava bem e que ela deveria terminar seu trabalho. Sua Alteza sorriu para o fato de que a dama quase morreu, mas quer completar o trabalho. Lyanna esperava que o príncipe finalmente dissesse que ela poderia ser livre, mas Ide de repente perguntou para a figura se havia outra saída por perto. Virando a esquina escura, a voz admitiu que não sabia de nada sobre isso e então Sharon Neville, o assistente sênior do príncipe, pediu para avisar a ele na próxima vez que Sua Alteza decidir fazer algo diferente. Lyd começou a brincar que seu assistente provavelmente gostou disso no fundo e então Sua Alteza riu olhando para o desagrado do rapaz oposto. Cheryl limpou a garganta falando sobre a escada de emergência na parede esquerda olhando para algum lugar no chão. A criada agradeceu novamente de maneira constrangedora. A garota decidiu que deveria sair rapidamente novamente e sentiu dor na perna. Lyanna percebeu que deveria pelo menos usar sapatos confortáveis agora quando de repente Sua Alteza chamou o nome da garota fazendo seus olhos se arregalarem. Theodore virou-se e o príncipe Lyd pediu-lhe para cuidar de seus ferimentos. Já no quarto, Lyanna perguntou a Phoebe sobre o que fazer na situação se ela não retornasse. Tendo ouvido as respostas corretas, ela elogiou sua sobrinha dando tapinhas na cabeça e imediatamente notou o falar de sua tia querendo saber o que havia acontecido. Lyanna se desculpou e disse que demorou muito para lavar o rosto dela e nada aconteceu. Ela acariciou sua sobrinha adormecida que após acalmar seu interesse começou a adormecer. Lyanna percebeu que ela ainda estava feliz que ela tinha voltado viva depois de tudo. Se a garota morresse ela não podia mais admirar a belo rosto de Phoebe. Lyanna olhou para sua mão enfaixada considerando feio. Mas ela é uma ganha-pão que tem que sustentar sua sobrinha e essa cicatriz é a prova de sua vida difícil, mas ela ainda se lembra das mãos de Sua Alteza que eram tão bonitas pela primeira vez. Lyanna sentiu que suas mãos eram realmente tão simples. Depois de tudo ela pode entender por que as pessoas vieram acreditar em Deus. O sangue congelou em suas veias com medo, mas ao mesmo tempo ela sentiu alívio. Foi no momento da salvação ideal que a menina sentiu uma sensação de fé forte. Se Sua Alteza não tivesse vindo então só mais um pouco e Lyanna realmente teria morrido ainda. O príncipe Ed salvou a menina mesmo se fosse apenas uma coincidência, mesmo se fosse para evitar a injustiça ele permitiu que ela vivesse. Lyanna agradeceu por permitir que ela continuasse esta vida humilde. No dia seguinte, a garota olhou para Anne em surpresa sem saber sobre a chegada do segundo príncipe. A empregada disse que ela pediu a Deborah para dar tudo, mas aparentemente ela esqueceu. Lyanna lembrou que Lady Natasha sempre está com falta de pessoal, então eles giram como esquilos em uma roda. Anne sugeriu que sua amiga vestisse um uniforme limpo e fizesse algo com seu cabelo. Lyanna disse que estava muito ocupada durante a semana e não conseguiu lavar suas roupas. A garota prometeu comprar livros para Anne se ela emprestasse seu uniforme.
De pé na rua, Liana olhou para o sol brilhante percebendo que o verão já tinha chegado e ao mesmo tempo percebeu que valia a pena fazer uma pausa. De alguma forma, Liana sabia que se ela fizesse a lavagem, ficaria sem trabalho e não teria escolha senão vaguear. A garota olhou para a propriedade percebendo que Sua Alteza provavelmente estava na sala de espera agora. De qualquer forma, Liana é a única que finalmente se lembra daquela noite. O príncipe se comportou como sempre e ela não queria que houvesse qualquer conexão especial entre eles. De repente, Liana ficou descontente com o cheiro de cigarros na área para não fumantes. A garota saiu para o cheiro querendo ensinar a quem estava fumando uma lição e imediatamente viu o príncipe que a cumprimentou. Liana corrigiu-se se curvando e cumprimentando educadamente Sua Alteza. Príncipe Lid perguntou se Theodore tinha cuidado de seus ferimentos e ouviu uma resposta positiva. A criada mais uma vez agradeceu ao rapaz por tê-la salvo e prometeu não contar a ninguém. Liana não conseguia entender quanto tempo Sua Alteza tinha estado aqui e por que motivo. De repente, a garota sentiu o cheiro de flores, que estava mais brilhante do que o habitual e por algum motivo havia uma sensação de formigamento desconhecida em seu coração. Notando como a criada virou-se, o príncipe perguntou para onde ela estava indo. Ela explicou que queria ver Lady Natasha, mas como aconteceu ela ainda estava dormindo. Liana percebeu que ela precisava agir fria e calma ao seu redor. A garota prometeu enviar um servo para o príncipe, porque ela deve cuidar de Lady Natasha, mas Sua Alteza exigiu apenas vir para ele, o que fez as mãos de Liana apertarem. A criada explicou que podia ouvir perfeitamente o príncipe de longe. Sua Alteza novamente exigiu que a garota simplesmente viesse até ele e agora Liana já estava de pé ao lado do cara esperando por suas palavras posteriores. Príncipe Lid ordenou que a garota se virasse, o que ela obedientemente fez. Sua Alteza de repente tocou na cintura de Liana, fazendo-a imediatamente gritar. O interlocutor imediatamente explicou calmamente que a fita de seu avental havia se soltado. A garota não conseguia entender por que Sua Alteza estava fazendo isso. Liana estava envergonhada com tal gesto, o que fez seu rosto ficar coberto com um rubor brilhante. O príncipe satisfeito consigo mesmo disse que agora ela poderia ir para onde quisesse e então ele anunciou abruptamente que o rosa combina muito bem com Liana. A garota olhou para Sua Alteza confusa porque ela não estava vestindo nada rosa enquanto trocava de roupas em seu quarto. Theodore pensou sobre as palavras do príncipe. A garota lembrava que as roupas de Anne não se ajustavam muito bem e tinham que ser seguradas com um alfinete, então Liana chegou a uma aguda consciência da situação e do que Sua Alteza estava falando. Como se viu, o príncipe Lid viu a roupa íntima rosa da garota. Liana imediatamente caiu no chão e Phoebe sentada ao lado dela começou a perguntar se tudo estava bem. A garota fez a desculpa de uma dor de cabeça queimando de vergonha devido à realização. Lady Natasha, se escondendo sob seu manto, pediu um copo de rum vermelho no bar. O barman imediatamente colocou uma bebida na mesa sobre o qual estava uma pequena nota. A aristocrata pegou o papel imediatamente em suas mãos, lendo cuidadosamente o texto. O que estava escrito não satisfazia a garota, o que a fez fazer uma careta. A silhueta se aproximando por trás começou a afirmar que era definitivamente Marus Owen. Então, o príncipe disfarçado perguntou como estavam as coisas com a aristocrata. Ela estava certa de que a família Owen havia assinado um contrato com Baldwin. Lady Natasha explicou que eles anunciariam um noivado com o marquês e começariam os negócios em 15 dias. Ela se perguntava se a outra pessoa estava confiante nas evidências que ele havia mostrado a ela anteriormente. A família que Lady Natasha quer destruir é a Baldwin, não a Owen. O príncipe Lid explicou que o contrabando de drogas é um pecado grave. Com base nessa informação, a garota poderá escapar da punição, mas os outros não. E a família Baldwin não apenas enfrenta a possibilidade de perder sua propriedade, mas também a pena de morte. Lady Natasha diz que ela deve destruir essa família. A aristocrata percebeu que foi graças ao príncipe que tudo correu mais ou menos bem, mas ela ainda não entendia por que esse homem estava ajudando em seu plano. À primeira vista, parece que ele vive para o próprio prazer, mas na realidade ele não está interessado em ninguém. Se a oferta de Lady Natasha tivesse parecido tentadora para ele, ele poderia ter encontrado a fonte da droga por si mesmo. O príncipe se perguntou se a dama estava sozinha, mas ela veio com sua criada. Sua Alteza sugeriu jantar juntos, mas foi imediatamente recusado. A aristocrata disse que tinha uma reunião com o banqueiro porque iria roubar sua propriedade com antecedência. Liana estava passeando pelo mercado neste momento, olhando para vários itens nas prateleiras. A garota estava pensando em comprar um laço para Phoebe e perguntou sobre o preço. Liana percebeu que isso equivalia a uma estadia de 2 dias em um hotel.
A mulher então tentou negociar com Theodore, reduzindo bastante o preço. De repente, ela notou uma silhueta familiar parada perto e o chamou. O rapaz virou-se na direção da voz, imediatamente reconhecendo-a como Lyanna Theodore. Eles acenaram um para o outro em cumprimento, sem esperar por um encontro tão inesperado. O rapaz ao lado de Arcângelo parecia familiar para a garota, e ela começou a se lembrar. Lyanna percebeu que este era o mesmo senhor embaixador que estava embaixo da árvore. Então, a garota se curvou profundamente, pedindo desculpas por não reconhecê-lo imediatamente. Neste momento, os homens estavam conversando entre si em sua própria língua. O embaixador limpou a garganta, explicando que era estranho encontrar alguém que soubesse que ele era de outro país. A garota admitiu que não esperava que ele pudesse falar tão fluentemente a língua imperial. O rapaz imediatamente reconheceu suas habilidades porque passou muito tempo com o quarto príncipe de Etil. Antes que ele pudesse terminar de falar, ele viu o olhar assassino de Arcângelo sobre ele. Lyanna disse que não conhecia a etiqueta deles para cumprimentar o príncipe. O rapaz também explicou que ela estava apenas a tempo porque estava cansado, mas queria mostrar sua escolta pela área. Lyanna percebeu que tinha tempo suficiente antes que Lady Natasha retornasse. O rapaz partiu, deixando Arcângelo para a dama descansar supostamente. Lyanna perguntou a seu interlocutor para onde ele gostaria de ir. Ele explicou que apenas queria seguir a garota e, portanto, ela tinha que escolher o lugar por si mesma. Lembrando que o rapaz já havia estado no palácio e em vários outros bons lugares. A garota ofereceu-se para contar a ele sobre as tendências no Império Khuthan e começariam com comida. Lyanna entregou ao seu companheiro uma bolacha com um monte de doces, pedindo-lhe para experimentar pelo menos um pedaço. Arelio percebeu que era na verdade uma sobremesa muito saborosa popular entre os turistas. Lyanna entregou-lhe um guardanapo, dizendo que havia sorvete perto de seu lábio. O rapaz começou a limpar o rosto, sempre acertando no lugar errado. Theodore decidiu remover o sorvete do rosto dele com o dedo, limpando suavemente. O rosto do rapaz imediatamente ficou vermelho por causa de tais ações inesperadas. Ela pediu a Arelio para comer mais devagar, pois não tinham pressa. O rapaz continuou sua refeição, lembrando do momento em que Lyanna limpou o sorvete de seu rosto. Ele ficou sujo de doçura novamente, desta vez de propósito. A garota segurou seu companheiro pelo pulso, decidindo levá-lo à fonte para lavá-lo. Theodore pensou que ele realmente gostou do sorvete e queria comê-lo rapidamente. Já de pé na fonte, Lyanna ofereceu-lhe experimentar morangos, explicando o que eram. De repente, Sua Alteza apareceu atrás deles, cumprimentando a dama. Um pouco antes, o príncipe procurava deliberadamente por Lyanna, imaginando onde ela poderia estar. Sua Alteza ouviu as damas falando sobre um estrangeiro que parecia bastante incomum, e então ele notou como Lyanna estava limpando o rosto de Arelio na fonte. Sua Alteza notou quão alegre a garota parecia naquele momento. Theodore olhou para o príncipe confuso, sem entender o que era essa situação estranha. Os três continuaram seu passeio. A garota também contou a Arelio sobre onde e o que estava localizado. Apenas uma hora atrás, homens estavam falando em um idioma que Lyanna não entendia, e um deles estava explicando a Arelio que ele havia sido confundido com um servo. Sua Alteza concordou em manter o mal-entendido em segredo em troca de ir com eles. Lyanna não entendia por que sua opinião era pedida se não era levada em conta. Theodore se perguntava como alguém poderia ser tão sem vergonha. De repente, eles se olharam nos olhos. Lyanna olhou com desagrado, enquanto o príncipe estava calmo, virando-se. Ela continuou a contar a Arelio sobre os livros únicos nesta rua e então perguntou ao rapaz se havia algum livro que ele gostaria de comprar. Nesse momento, o príncipe atrás deles observava cuidadosamente Lyanna, examinando-a. Sua Alteza notou que a cicatriz de que ele havia falado ainda estava na mão dela. O príncipe ofereceu-se para carregar o livro de Lyanna, que parecia pesado. Theodore o segurou com mais força e explicou que sua amiga havia pedido para comprar esse livro. Sua Alteza não ficou para trás, perguntando qual era o nome do livro. De repente, Arelio começou a dizer algo em sua língua nativa. Elide explicou que o rapaz queria comprar o livro de Kagan como lembrança. Após estas palavras, a garota os levou imediatamente a uma boa livraria. Lyanna apontou para Arelio, explicando qual livro ele estava procurando. De repente, o príncipe interveio entre eles, perguntando se eles tinham livros para empregadas, porque Theodore claramente lamentava não poder comprá-lo antes. A garota imediatamente disse o quão doce Arelio era, já que ele queria dar a ela uma história.
Ela apontou para as prateleiras, explicando que esses eram onde todos os romances de alta classe eram colocados. A garota disse que uma nova série de livros tinha aparecido, que Liana tinha comprado mais cedo. Theodore gritou, explicando que foi comprado para sua amiga. Olhando para Sua Alteza, Liana percebeu que ele estava apenas zombando dela. A garota sentiu como o príncipe Lyr estava incomodando-a com sua eterna zombaria. Não mais capaz de se conter, ela começou a gritar que Sua Alteza estava se comportando de forma inapropriada. Príncipe Lyr espalhou as mãos, fingindo que nada estava errado e que ele não sabia de nada. Ele disse a Liana que ela mesma os trouxe aqui, tendo um caso de amor com ela. O príncipe não fez nada além de ingenuamente seguir a garota. E então Liana gritou que ele até viu sua roupa íntima. Ela lembrou o príncipe de suas palavras, que Theodore estava usando rosa. Depois de pensar um pouco, o cara lembrou da situação exata que a senhora tinha em mente. Em questão de segundos, Sua Alteza riu alto da garota. Liana olhou para ele em silêncio, sem entender por que ele parecia tão satisfeito. A garota pediu a ele para pelo menos pedir desculpas pela situação que a tinha deixado envergonhada por um longo tempo, mas Sua Alteza ainda não entendia o que ele fez de errado. E quando Arelio, nesse tempo, apenas os observava de lado sem se intrometer na conversa, então o cara novamente disse algo em sua própria língua que Liana não entendia. À noite, Theodore se despediu dos homens, pedindo desculpas por deixá-los assim, mas ao mesmo tempo ela estava feliz que esse dia finalmente acabou. Mas, de repente, alguém atrás dela a chamou, e Liana parou esperando. O Sr. Arelio estava rapidamente se aproximando dela, tentando recuperar seu fôlego. Liana começou a se preocupar com o que poderia ter acontecido para que ele estivesse correndo em sua direção de repente. O cara pediu desculpas e a garota olhou para ele em confusão. Arelio colocou a mão no peito, admitindo que ele era um príncipe e pedindo desculpas novamente. Liana percebeu que ele correu até ela apenas para admitir uma mentira. A garota de repente riu e seu interlocutor olhou para ela com descrença. Liana agradeceu a Arelio por admitir honestamente que ele era de fato um príncipe. A garota realmente percebeu isso 2 horas atrás, no momento em que ficaram sozinhos. Nenhum servo apenas olharia após o príncipe sem nem dizer adeus, e seria estranho que o príncipe falasse imperial bem, mas seu servo não. Liana respondeu pedindo desculpas por saber tudo e não admitir imediatamente. Arelio não entendeu por que ela estava grata a ele se ele estava mentindo. Liana explicou imediatamente, com um sorriso brilhante, que honestidade e incorruptibilidade são as virtudes mais importantes para os empregados. Limpando sua garganta, o cara constrangidamente admitiu que seu nome era Aren. Liana percebeu que o interlocutor queria que ela o chamasse pelo nome e não Sr. Archangelo. A garota não podia acreditar em como diferente era a cultura de seus reinos, que uma simples criada pudesse chamar um príncipe pelo apelido. Liana sorriu docemente, prometendo chamar ele príncipe Aren da próxima vez que se encontrassem, após o que ela fez uma leve reverência se despedindo de seu interlocutor até o próximo encontro.